Olá. O artigo 5º da Constituição Federal define como um dos direitos de todos os brasileiros o direito à segurança. Esse mesmo artigo estabelece também que aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral. Os 51.589 brasileiros assassinados em 2018 e os 55 presos mortos em Manaus no mês passado sugerem que ao menos 2 dos direitos fundamentais previstos em nossa Lei Maior estão sendo desrespeitados. Ao que tudo indica, um dos fatores responsáveis por isso é o sistema penitenciário brasileiro. Para debater os problemas dos presídios e os caminhos para solucioná-los, eu recebo hoje o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, George Lopes Leite, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e o presidente da Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários, Fernando Ferreira Anunciação. Participe você também do nosso debate pelas redes sociais e pelo WhatsApp 61 99 620 2573. Senhores, muito boa noite, muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu quero começar mostrando aqui alguns números. Esses números são do Ministério da Justiça, do IFOPEM, o DEPEN, e eu tenho aqui o crescimento da população, das pessoas privadas de liberdade nos últimos 10 anos, de 2006 a 2016. O que a gente observa é que nesse período houve um crescimento de mais de 81% dessa população. Em 2006 havia pouco mais de 400 mil pessoas, 2016 fechou com quase 727 mil presos no Brasil. E o que é mais importante nesse número, talvez, é que a taxa de ocupação é de 197%, ou seja, existe quase o dobro de pessoas presas de que as vagas disponíveis. Desses 727 mil brasileiros que estavam presos em 2016, somente 10% deles estavam estudando e pouco mais de 13% trabalhando. Deputado subtenente Gonzaga, eu começo com o senhor o nosso debate de hoje. Eu pergunto, à luz desses números, e do que o senhor conhece bem do sistema penitenciário brasileiro, é possível esperar bons resultados desse sistema? Olha, nós temos que ter esperança, pelo menos, né? Eu tenho muita confiança de que nós possamos, de fato, implementar políticas públicas que dê eficácia ao sistema prisional, porque, para mim, eu vou falar na minha perspectiva, em termos de legislação, mas com qualquer legislação nós temos que tomar uma decisão política que é de gestão. Esses presos que não trabalham, os presos que não estudam, não é problema de legislação, é problema de gestão. Se nós temos 190% de ocupação, é problema de gestão, nós não temos vagas. Se nós não temos ressocialização, não é problema de legislação, é problema de gestão. Então, nesse sentido, eu espero que essa tragédia, de fato, coloque o Estado brasileiro para cumprir a Constituição naquilo que é dar garantia da segurança e, por outro lado, dar dignidade para o preso. Eu, como cidadão, tenho todo o direito de ter raiva, de querer pegar qualquer preso desse e trucidá-lo. Mas o Estado brasileiro, já que nós estamos numa democracia, ao Estado não cabe essa raiva, cabe realmente cuidar do preso na perspectiva da Constituição. Esse é um lado. O outro lado, nós precisamos de alterar a legislação de execução penal, tá? Não só a penal, mas a execução penal, porque eu sou daqueles que entendem que nós podemos e devemos dar garantias de cidadania e dignidade e instrumentos de ressocialização, mas com uma rigidez do cumprimento da pena. E nós não temos nenhuma das duas, não temos nem rigidez do cumprimento da pena, temos um processo de amontoado de presos em muitos lugares que não garante cidadania, não garante ressocialização. Então nós precisamos de ter, e por consequência você não consegue dar rigidez no cumprimento, então você precisa de uma legislação. E aí nesse sentido eu defendo, e vou falar dela se tiver tempo aqui, de um projeto que está no plenário, que na nossa perspectiva garante uma rigidez maior no cumprimento do regime fechado, e a gestão terá que se dar conta, ser responsável da perspectiva da ressocialização. Aí tem que falar de orçamento, de aumento de vaga, do judiciário que precisa de dar conta do julgamento, nós temos problema na investigação, né? Nós temos essa tragédia toda desses números e, no entanto, estatisticamente só temos 8% de elucidação dos crimes de homicídio, né?
De acordo com o CNJ, temos 900 mil mandados de prisão em aberto. Então, nós estamos numa tragédia, realmente. Então, é difícil dar uma resposta conclusiva, mas eu tenho esperança. Deputado Coronel Tadeu, deputado, em 2016 foi inaugurado uma penitenciária, que a ideia dela, em Canoas, Rio Grande do Sul, que a ideia dela é que ela fosse uma penitenciária modelo. Segundo o que eu andei lendo sobre essa penitenciária, existem alguns critérios para os presos irem para lá. Primeiro, que não são aceitos presos considerados de elevada periculosidade. Nessa penitenciária, o trabalho de todo o presídio é realizado pelos presos. Eles também estudam, né? Não há circulação de dinheiro, então não tem cantina para o preso fazer compras. Não há circulação de dinheiro. E o resultado auferido até o momento é que a taxa de reincidência é de 20%, contra cerca de 70% no restante do Rio Grande do Sul. E aí eu queria saber do senhor, o senhor acha que um modelo como esse, com características desse tipo, pode funcionar em larga escala? Bom, primeiro, boa noite Maristela, Gonzaga, Fernando, desembargador Jorge. Esse é o modelo que eu gostaria para o Brasil inteiro. Você ter níveis tão bons de ressocialização do preso, cumprimento da pena como deve ser feito. Para mim é um sonho ver um sistema prisional brasileiro dessa forma, que eu vou até endossar as palavras do meu colega Gonzaga. O problema não é da pena, a pena ela existe, o problema é a gestão realmente que é feita nos presídios, que ela deixa a desejar em nível federal e estadual, né? Exemplos não faltam para nós discutirmos. As rebeliões estão aí, as imagens de dentro de presídios hoje que circula pelas redes sociais é absurdamente vergonhosa para nós, que inclusive que somos profissionais da área de segurança. E postadas pelos próprios presos que estão lá dentro, exatamente, né? Pelos próprios presos, né? Os bloqueadores, um exemplo simples, né? Os bloqueadores de telefones aí que tanto se falou no passado, bloqueia os telefones dos funcionários, mas não bloqueia o dos presos, dos internos. Existem vários problemas a serem solucionados. Eu reputo falta de vontade mesmo, de pegar firme no problema e falar assim, vamos resolver isso daqui presídio por presídio. Recentemente eu estive na cidade de Suzano, fazendo uma visita num CDP, Centro de Detenção Provisória, e tive a oportunidade de adentrar a parte interna, uma parte reservada realmente, onde só os agentes entram, e vi um presídio estadual com funcionários públicos, agentes do Estado fazendo todo o serviço de segurança, desde a parte de inspeção. Eu mesmo passei pelo raio-x e pude observar uma certa disciplina dentro desse CDP. Fiquei até admirado. Curiosamente, me volta na memória os meus tempos, quando eu então era capitão e comandava uma companhia que até então a Polícia Militar fazia segurança da penitenciária do Estado e ao lado ainda existia o Carandiru. E aí eu confronto as duas situações, já que eu vivi como capitão da Polícia Militar e agora vi fazendo essa visita ao CDP e vi que realmente ocorreram mudanças boas até. E eu pergunto, por que não pode melhorar mais ainda? Se consegue fazer naquele CDP de Suzano, né, por que não se leva isso para o Brasil inteiro? Às vezes eu me pergunto por que na gestão pública brasileira é tão difícil ser feito o que acontece na iniciativa privada, que é a cópia das melhores práticas. Na iniciativa privada se faz muito isso, identifica quais são as melhores práticas e a partir daquilo ali se reproduz, né? Talvez sejam práticas como essa serem copiadas, né? Essa penitenciária não é o modelo APAC? Não sei, essa de Canoas? Não sei. Eu acredito que sim. A APAC é um modelo que está em vigência em vários estados. Minas Gerais é o estado com o maior número de unidades da APAC, que é a associação... A gente tentou até trazer alguém de lá, pelo menos gravar, que eles gravassem para a gente poder conhecer um pouco mais, mas infelizmente... É uma alternativa boa. Mas... não foi possível. Fernando Anunciação, você que representa os agentes penitenciários, eu queria ouvi-lo um pouco em relação a essa realidade das cadeias e trazer um dado, por exemplo, de Manaus. Em 2017, houve também
um número de mortes elevado, até um a mais, né? Dessa vez agora foram 55, em 2017 foram 56 mortes, né? Nos presídios em Manaus. E à época, 2 medidas foram adotadas: envio de tropas federais para lá e transferência das lideranças para presídios federais. 2 anos depois, o número praticamente se repete e a gente vê as mesmas 2 medidas adotadas. Pode ser que haja outras, mas as mesmas 2 medidas adotadas. Na sua avaliação, isso funciona ou não? A verdade, Maristela, nós tivemos em 2017, no dia 3 de janeiro de 2017, nós estávamos lá dentro daquele presídio, aquela barbárie que aconteceu. Nós tivemos lá a nossa federação acompanhando todo o trabalho e fazendo a nossa parte, denunciando, mostrando o quanto está errado aquele modelo de sistema penitenciário, que não é nem sistema aquilo, né? Não dá para se dizer o que é aquilo lá que acontece no Rio Grande, no estado do Amazonas. E nós denunciamos, nós dissemos todos os erros que foram cometidos, denunciamos também o desvio de verbas públicas, na verdade um gasto desnecessário, eu diria que desnecessário, foi uma fortuna gasto em 2017 e uma fortuna sendo gasto nessa semana do governo federal de investimentos que poderiam estar sendo implementados em outras práticas, inclusive no sistema penitenciário mesmo, né? Então está gastando-se uma fortuna com envio de tropas, uma medida paliativa que daqui 2 meses saem de lá toda essa força policial e volta-se a estaca zero, porque aquele sistema penitenciário não existe, aquele modelo não existe. Não existe uma privatização no Brasil que funcione dentro do sistema penitenciário. Na verdade, não existe no mundo, porque os Estados Unidos, que é o maior número de prisões privadas, estão sendo retomadas pela estatal, pelo governo, pelo Estado, porque não funciona. Viu-se ali que cometeu-se um erro, né? E o Brasil insiste nessa situação. Então, a situação do Manaus é vergonhosa porque existe um contrato, existe uma empresa onde é um contrato muito complicado, milionário, posso garantir. O preço custa, em média, R$ 2.500 para o Estado, no Estado brasileiro, em qualquer Estado do Brasil, em média, e lá o preço custa quase R$ 5.000. Então, onde é que vai esses outros R$ 2.500 se nada está sendo feito lá dentro do Estado? Nada sendo feito. Então, é uma iniciativa, uma empresa que está privatizando, está, na verdade, usurpando totalmente uma função de Estado, e o governo continua com essa teimosia. E aí vem o Estado brasileiro, vem o governo federal, disponibiliza uma fortuna, vamos dizer assim, para se tapar o sol com a peneira, enxugar gelo, eu diria que está enxugando gelo em Manaus. Assim que saírem de lá, possivelmente acontecerá tudo novamente se permanecer aquela empresa com esse tipo de gestão dentro do sistema penitenciário no estado do Amazonas. Desembargador Jorge Lopes Leite, desembargador, o senhor antes de ser desembargador, foi juiz da Vara de Execuções Penais, não é isso? Durante 5 anos, de 92 a 97 aqui em Brasília. Então, eu queria que o senhor trouxesse essa experiência para a nossa análise aqui. Esse sistema que eu mostrei no início do programa, isso funciona? Dá para esperar alguma coisa positiva disso? O problema penitenciário brasileiro eu comparo a um trem desgovernado em direção ao abismo. Um dia ele vai cair, né? Hoje nós estamos discutindo aqui a questão de Manaus, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses vai acontecer de novo em Maranhão, tem o Belém do Pará, e a verdade é que essas coisas vão se repetindo, porque nós não temos o deputado subtenente Gonzaga falou muito bem, nós não temos uma política penitenciária, uma política de ressocialização. Os presídios brasileiros se transformaram em simples depósito de presos, não se faz um esforço, quer dizer, se faz um esforço enorme e custoso, oneroso, né? O sistema de polícia, o Ministério Público, o juiz, para chegar à condenação de uma pessoa. E depois que ele está condenado, se coloca num lugarzinho e vamos esperar que o tempo passe. A gente fica de braços cruzados aguardando o retorno dessa pessoa que vai inexoravelmente retornar para as nossas esquinas, cheio de amor para dar, né? Então, é um monumento à insensatez humana, porque nós estamos gastando muito dinheiro para piorar cada vez mais o homem, né? Então, é um modelo que não tem sustentação. Nós não vemos nenhuma iniciativa realmente assim em larga escala que busque realmente a redenção do homem. E isso é possível, né? Na verdade é possível. O que não se pode mais admitir é continuar a gente esconder esse problema debaixo do tapete, porque o bolo está aumentando. Daqui a pouco nós temos um elefante na sala e vamos ver que esse elefante vai
trazer muitos dissabores ainda à sociedade brasileira. Então está na hora de a gente começar a criar juízo e encarar esse problema com mais seriedade e com mais eficiência, porque nós temos problemas, inclusive, nesses números todos que são apresentados. Cada vez que você olha no site do Infopem, ou do Ministério da Justiça, ou do CNJ, você vai ver um número diferente. Existem ao menos 3 órgãos que apuram esses números, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, o CNJ e o DP. E eu fico me entendendo. Acho que agora o SUSP vai concentrar esse registro, né, através do Sinesp, que é um sistema que estava colocado. Desculpa interromper o senhor, mas o Sinesp foi criado em lei em 2012, mas foi num modelo que os estados não conseguiram utilizar, porque tinha o método de indução. Usa que eu te dou aqui. E agora, na aprovação do SUSP, na verdade, nós colocamos o Sinesp dentro do SUSP, então a gente acredita que agora nós teremos um registro mais efetivo, tanto do ponto de vista do sistema prisional quanto da segurança pública, né? Esses dados aí do homicídio, agora que começa a ser do Sinesp, eles eram do DataSUS, né? Então, só para ter uma ideia de como é que é. Agora, o problema é o seguinte, nós temos que descobrir que mágica é que a gente pode fazer para obter do homem a sua regeneração. Então, isso demanda muito esforço, muito pensamento, inclusive as nossas universidades, que infelizmente não se dedicam a uma pesquisa empírica para saber exatamente como mexer com as estruturas internas do homem, porque hoje, com a triste realidade do nosso sistema carcerário, eu posso assegurar aos senhores, eu conheço o sistema penitenciário há muito tempo e essa preocupação vem de longas datas, né? E o que a gente percebe é o seguinte, nós não temos uma pena de morte física, mas temos uma pena de morte que talvez seja muito mais terrível do que a morte física, que é a morte espiritual do homem. É a degradação interna do ser humano, é a destruição dos resquícios de humanidade que restam nessas pessoas. A custa do sofrimento, a custa da imposição do Estado, da institucionalização da violência e da crueldade estabelecida no nosso presídio. Então, sonhar que um homem possa se recuperar numa situação dessa Desembargador, só acrescentando o que está falando, esse modelo de Canoas, eu estava lendo um material da desembargadora que pensou esse tema, ela diz uma coisa interessante que vai nessa linha, diz o seguinte, a pessoa que está lá, ela tem que sentir que a vida dela importa. Porque se ela não souber que a vida dela importa, ela não vai pensar se a minha vida importa, se a sua vida importa. Ela tem que ter certeza que a vida dela importa, que uma vida é importante, para a partir daí ela conseguir enxergar e respeitar a vida do outro. O modelo APAC é Associação de Proteção aos Apenados. O C, que quer dizer? Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Aos Condenados. Horrível esse nome, né? Condenado, mas uma das razões que ele dá certo primeiro que ele não recebe a demanda diária. Ele tem um processo de seleção. Esse é o projeto que em Minas? Ele não nasceu em Minas, mas Minas é onde tem o maior número de unidades. A origem é São José dos Campos. São José dos Campos. Mas a unidade mais antiga, que é referência para o Brasil inteiro, está em Itaúna, Minas Gerais. E ela, em Minas Gerais, das 50 e tantas unidades que tem no Brasil, Minas tem quase 40. Então é um modelo que tem funcionado. Mas ele tem alguma característica que aponta para a solução. Uma delas é que não tem superlotação. Não tendo superlotação, você já elimina boa parte dos problemas que é próprio da superlotação. Ele não tendo superlotação, ele não recebe a demanda diária. Condenou, para onde que vai? O juiz não determina que vai para aquela unidade. Há um processo. E é interessante que a escolha não é por tipo de crime, não. Nós tem criminoso de todas as matizes. Tem estuprador, tem latrocínio, tem de tudo lá dentro. Mas o processo de ocupação não é no atendimento à demanda, né? O desembargador acabou de condenar, decretou a prisão, vai para onde? Vai para a APAC. Não é assim. Então, a APAC aponta um caminho e nesse caminho nós podemos falar que é, de fato, uma perspectiva de valorização da vida e busca da ressocialização, mas a superlotação não existe. Então já tem um sinal aí de algum caminho para o Estado fazer. Eu queria puxar a sardinha. Por favor. Lá para o lado, para o Estado de São Paulo, nós temos lá o presídio militar nosso, que é o presídio militar Romão Gomes. Não sei exatamente qual é a população carcerária de momento, mas vamos chutar algo em torno entre 400 e 500, mais ou menos, que são internos hoje. É o único presídio que tem ISO de qualidade, que retirou há muito tempo atrás o seu ISO de qualidade. E lá o preso
cumpre rigorosamente a sua pena. Os presos são só militares? Só militares. Se faz a progressão corretamente, o sistema funciona, calcado em algumas regras, disciplina é a primeira delas, né? Praticamente todos trabalham, que é uma coisa que eu condeno nesse país hoje, é você não permitir que o preso trabalhe, porque o Estado joga contra isso, inclusive. Mas, não deputado, quer que ele trabalhe. Se né? todos os presos são militares, isso já não é um facilitador? Porque, tudo bem, se ele está preso, porque em algum momento ele descumpriu a norma. Mas é uma pessoa que já passou por um treinamento de viver com normas, já tem um determinado nível educacional, de formação e de cumprimento de respeito à hierarquia. Talvez Tudo isso isso seja um facilita, sem facilitador. dúvida nenhuma. Agora, por que isso não pode ser imposto a um cidadão que está agora sobre a custódia do Estado? Aí eu volto no caso lá de Suzano, onde eu presenciei que ali a coisa funcionava bem. Então por que nós temos que ter essa bagunça generalizada? Né? Falta realmente, na minha opinião, muito pulso na direção dessas cadeias, desses presídios. Né? Falta realmente compromisso do Estado em querer resolver o problema e a coisa fica bagunçada mesmo. Parece que quanto mais bagunçado, melhor. O Fernando pode até falar com propriedade a respeito disso, porque é o pessoal dele, que ele representa, que vive o dia a dia da cadeia e às vezes eles querem implementar determinadas medidas e às vezes são tolhidos nessa iniciativa. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Fernando deve saber. Né, a questão de se colocar o sistema eletrônico nas cadeias, que foi um agente penitenciário de São Paulo que idealizou o sistema. Funciona, é bom, mas não se espalha. Não se espalha. Fale disso, Fernando. Pessoal, gente tem considerações em relação à Pax. Discordo um pouquinho com o Tenente Gonzaga. Realmente, o modelo sim a ser seguido, mas naqueles moldes, o sistema penitenciário brasileiro não vai funcionar nunca. Porque realmente é assim. Escolhido o preso que vai para ali, são presos que não têm convívio no sistema penitenciário dos estados, que são levados para aquelas unidades. Então tem uma diferenciação e, pode ter certeza, é um número tão pequeno dentro do sistema penitenciário que não faz diferença para nós. Hoje as pessoas falam, a PAC vem instalar no estado. Pode instalar, porque é meia dúzia de presos que vai para ali, dentro do contingente de milhares, né? Então a gente tem essas considerações de dizer, a PAC não é modelo, não funcionará. Aí, em relação a essa situação, é a falta de gestão, é a falta de investimento, a falta de políticas públicas para o sistema penitenciário. Não existe. É uma demanda reprimida de décadas, posso dizer isso. Cadeia da voto? Construir cadeia da voto? O eleitor consegue perceber o gestor? O político acha que não dá voto, mas perde. Tem muito. O político acha que não dá voto, mas perde muito voto. Pode ter certeza disso. Perde-se muito voto dentro do sistema penitenciário, porque lá existe a família do preso que vota, lá existe a família do servidor que vota, lá existe uma sociedade em torno de uma unidade prisional que vota. O brasileiro hoje está sentindo na pele, diretamente, o problema do sistema penitenciário. Nós tínhamos, como dizíamos, o sistema penitenciário está dentro de um caldeirão, né? Ali só entra o servidor penitenciário, o policial para levar um preso, aquele advogado, que não são muitos que vão à porta de um presídio, né? Mas vão no presídio. E hoje a sociedade está vendo diferente, porque está expandindo, né? O crime, o sangue que jorra dentro do sistema penitenciário está vazando para fora daqueles muros. Pode ter certeza disso. Tem isso mais está acontecendo. Um detalhe, se me permita, Fernando, é que o presídio está muito mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina, porque você tem filho, você tem neto, você tem primo, você tem grandes amigos, que de repente um filho, a gente só percebe o que é o sistema penitenciário quando alguém do nosso conhecimento é atingido, porque a roda do destino está girando. Então aí é que se percebe o quanto é próximo de nós. Ninguém está livre de ter um parente, uma pessoa querida, se envolvida com más companhias, que venha cometer um crime e seja levada para o sistema penitenciário. E quando vem a mamãe fazer uma visita no final de semana, num presídio como o de Brasília, mais de 4.000 pessoas que dormem mais de 24 horas numa fila para ter acesso àquela pessoa, é que percebe como isso está tão perto da gente. É como um hospital. O paciente passa todos os dias na frente do hospital e não imagina a intensidade dos dramas humanos que se desenrolam no final de semana, no pronto-socorro de um grande hospital público. O presídio está aqui também, a gente passa, vê aquela sombra e não sabe, às vezes não tem a ideia de como aquilo pode estar próximo da gente. Nós temos que nos preocupar com esse problema. A sociedade precisa entender o tanto que o sistema penitenciário brasileiro é cruel, é desumano e o quanto é abandonado. Exatamente, mas esse é um ponto.
parece que as nossas autoridades, nossos políticos entendem assim, o sistema penitenciário não dá voto. Vamos jogar embaixo do tapete e tampa. No passado era assim. A gente botava dentro do presídio, né? Época do nosso... Me permite e hoje não. pegar um gancho na sua fala para valorizar o seu segmento. Eu acho que um dos problemas que nós temos, você tem a Polícia Militar de Minas Gerais, tem 240 anos, então a média das polícias militares tem 100 anos. O Poder Judiciário, o Ministério Público, tem um histórico, tem uma cultura, tem uma doutrina, tem uma formação que se sustenta. O sistema prisional tem formação do ponto de vista dos agentes. Sim, então, até pouco tempo, em vários estados, ainda é polícia que toma conta do sistema. Em Minas Gerais, essa migração começou de fato a ocorrer a partir do ano de 2000. E até hoje nós temos 60% ou mais dos agentes penitenciários com contrato precário. Então, a cada 6 meses estão correndo o risco de ser demitido. Então, nós temos um problema sério para falar de gestão, que é de ter que, de fato, organizar o sistema numa perspectiva da instituição sistema prisional. Daí nós temos aqui essa defesa da Polícia Penal. Alguns não gostam desse nome, mas não tem outro caminho também não. Podemos dar uma maquiada no nome, mas a instituição para cuidar dos presos precisa de ser identificado como tal e valorizado, precisa ter carreira, precisa de ter garantia de emprego. Nós não podemos ter um sistema prisional onde a pessoa que está ali, ele não sabe se amanhã ele continua empregado. E aí ele, eu estou falando talvez exageradamente, Fernando, mas onde ele acaba precisando fazer alguma negociação com o preso porque ele não tem sequer estabilidade para se garantir amanhã. Então, o Estado brasileiro precisa de olhar, são muitas coisas. E uma pessoa cuja família muitas vezes é ameaçada também. E tem países, a associação pode falar, talvez o desembargador possa falar, tem países que inclusive reconhecem o tempo de serviço abaixo dos 30 anos. Por conta do risco. Tem uma participação aqui do Jorge Moraes, que vai na linha que você está falando. Ele pergunta, por que tanta demora para aprovar a PEC 372, que cria as polícias penais federal, estaduais e distrital? PEC, só para esclarecer, essa PEC é uma proposta de emenda à Constituição que veio do Senado Federal e que está para ser votada aqui na Câmara dos Deputados. Na semana passada houve uma comissão geral aqui na Casa e esse assunto foi bastante discutido. Você acha que ela vai ser aprovada? Eu acho que vai, eu tenho convicção que vai, né? Nós estamos empenhados. E acho que a demora dela, até porque ela nasceu, até não foi com essa perspectiva de organizar o sistema, nasceu por conta de porte de arma, né? Os agentes de alguma forma querem usar do porte de arma, já vão virar polícia que nós vamos ter porte de arma. Só que isso já mudou, né? Os agentes já têm o porte de arma. Precisamos de olhar para a Polícia Penal como a necessidade de organizar um sistema que nem tem nenhum outro setor do Estado. Polícia não quer voltar para o sistema prisional, nem Polícia Civil, nem Polícia Federal. Eles precisam de fazer, tem uma missão nobre, que é cuidar do sistema prisional. Então, acho que a PEC 372, a anunciação sabe do empenho que nós temos. Hoje já é uma necessidade para o Brasil todo se instalar a Polícia Penal. O exemplo, né? Desculpa, Tadeu, eu estou falando demais, mas o exemplo é o sistema prisional federal, que nasceu com uma carreira definida, tá certo? Com presídios que não tem superlotação, né? Que é mais tranquilo, né? Mas ainda assim nasceu com uma prioridade, com uma carreira específica, já todo mundo concursado, não tem contratado, não tem instabilidade no emprego. É um local que não cabe amadorismo, Maristela. Nós estamos lidando com a ponta da linha. Nós temos a Polícia Militar que faz o policiamento preventivo, temos a Polícia Civil que faz a parte da Polícia Investigativa, temos aí no meio a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, mas o preso ele tem um destino. Ele vai para onde? Lá para a cadeia. Vai cumprir sua pena. Será que nós vamos deixar na mão de amadores fazer isso? Essa questão do profissionalismo, ela é muito importante e a PEC 372, né, Gonzaga, que nós temos aqui na casa, né, mais cedo ou mais tarde ela vai ser pautada por essa necessidade. Bom, eu preciso fazer um breve intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo. Pode ser pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, o bate-papo aberto em youtube.com/Câmara dos Deputados ou pelo WhatsApp 6199-620-2573. Na volta, a gente vai falar sobre presos provisórios. Aproximadamente 40% das pessoas que estão presas não foram sequer julgadas ainda. A gente volta já já. Não saia daí. O Dia do Deputado começa aqui. Este é o anexo 4, onde fica a maioria dos gabinetes. Depois de despachar com seus assessores, o deputado vai para as reuniões das comissões.
Este é um túnel que dá acesso ao anexo 2 da Câmara. Neste corredor ficam as comissões. São 16 plenários, onde os projetos são debatidos em audiências públicas com especialistas e votados pelos deputados. A maioria dos projetos nem precisa ser votada pelo plenário da Câmara. Se for aprovado pelas comissões, já pode ir ao Senado. Daqui, nós vamos para o plenário. Neste corredor, há diversas exposições durante o ano inteiro. Este é o Salão Verde, que é o principal salão da Câmara e por onde os deputados entram para o plenário. Só os projetos mais complexos são votados aqui. Os deputados votam eletronicamente e os resultados aparecem neste painel na mesma hora. E aqui é o cafezinho, onde muitos dos acordos políticos são feitos. Quer saber quais os temas mais frequentes nos discursos dos deputados? Pois agora ficou fácil. O Parla é uma ferramenta que mostra os assuntos mais debatidos na Câmara dos Deputados em cada período. Basta selecionar o intervalo de tempo para saber os temas mais discutidos, os deputados que mais falaram sobre a questão e o conteúdo dos discursos. O Parla usa a inteligência artificial a serviço da cidadania. Acesse parla.câmara.leg.br. A Sessão Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando da situação dos presídios brasileiros. Desembargador, quando eu terminei o bloco anterior, que eu falei dos cerca de 40% de presos provisórios, já deu uma discussãozinha aqui entre a gente na hora do intervalo, né? Eu queria ouvi-lo sobre isso, se o senhor tem números mais acertados dessa estatística dos presos provisórios e qual a implicação de você ter pessoas que ainda não foram condenadas dentro de um sistema prisional como esse? Pois você fala em 40%. Eu já ouvi que aqui em Brasília é em torno de 27,5%. E aqui, voltamos aqui a um velho problema. Nós temos um cenário que a gente desconhece. Nós não temos um levantamento empírico. Talvez pudéssemos começar justamente fazendo um levantamento, um censo penitenciário, ouvir, saber quem são essas pessoas que estão presas, qual é o índice de reincidência, quanto existe realmente no regime semiaberto, no regime aberto, aqueles que estão ainda na modalidade de prisão cautelar, que são muitos, a gente sabe que é muito. Agora, números fechados, exatos, é difícil. Mas eu creio que é em torno dos 35% no Brasil. Aqui em Brasília um pouquinho menos. A gente faz um esforço muito grande para que as pessoas realmente não possam, não demore mais, tempo exagerado. Nós temos um prazo máximo de 148 dias estando o réu preso para a sentença definitiva. E quais são as principais consequências de ter essas pessoas que ainda não foram julgadas e, consequentemente, ainda não foram condenadas num sistema como esse? Ora, Maristela, veja que dos 55 que se noticiam que foram mortos agora em Manaus, 22 eram presos provisórios. Quer dizer, são pessoas que não tinham ainda sido condenadas e, eventualmente, ali dentro disso pode ter algum inocente. Né? Então é um problema realmente muito grave, porque todas as pessoas que estão presas estão correndo riscos graves. Né? E evidentemente que não se compatibiliza uma situação de uma prisão ainda precária, sem uma condenação transitada de julgado, porque essas pessoas muitas vezes podem ser atingidas por os tsunamis que acontecem a todo momento, né? Nos presídios do Brasil inteiro. Né? O subtenente Gonzaga falou na primeira fala dele, lá no primeiro bloco, sobre a ideia de necessidade de serem feitas mudanças na legislação de execução penal. O senhor avalia assim também? Querida Maristela, olha, eu vejo essa tentativa de consertar os problemas do nosso país muito concentrado nessa coisa, mas precisamos mudar a lei. Nós temos leis demais até. Né? Eu acho que falta muito mais justamente a questão da gestão. Pensar, né,
o problema em bases empiricamente demonstradas, aplicar alguma coisa, e se for necessário, você faz as alterações que sejam, né, se apresentem como necessárias, mas não partir do pressuposto, nós precisamos primeiro mudar a lei para poder consertar as coisas. Não, nós não temos caminho. Qual é o caminho? Quais as políticas de ressocialização efetivamente em processamento no país? Nenhuma. Nós temos depósito de gente, pessoas ali depositadas sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma preocupação em lhes proporcionar as condições necessárias para que ele possa refletir sobre sua vida e retornar contrito e arrependido ao nosso convívio. Isso é uma ilusão, nós não temos nada a fazer. Fernando, eu queria ouvir mais um pouquinho sobre essa questão dos presos provisórios, antes de passar para outro ponto. O que a gente ouve dizer muito, né, é que os presos, ao entrarem em determinados presídios, aí nós estamos falando naqueles presídios tipicamente horríveis, eles são praticamente compelidos a se aliarem a determinados grupos para conseguir sobreviver. Muitas vezes não só eles sobreviverem ali dentro, como as suas famílias que estão do lado de fora sobreviverem também. Sim. Aí eu pego um preso provisório que chegou num presídio desse, que ainda não foi condenado, não se sabe se é culpado, pode ser até que seja inocente. Qual o destino de uma pessoa dessa quando entra num ambiente como esse? É uma situação difícil, nós estamos expondo realmente, principalmente os jovens, nós temos uma população carcerária muito jovem. Eles chegam no sistema penitenciário nosso, nos principais presídios do Brasil, onde nós temos ali as facções. As facções criminosas hoje, no Brasil, nós temos pelo menos 3, que pode dizer que são uma multinacional, são 3 multinacionais, devido ao montante financeiro que esse pessoal mexe, trabalham. Então, esse preso provisório chega ali numa situação muito difícil. Geralmente, o preso lá da sociedade, da parte mais baixa da sociedade, ele chega fragilizado. E realmente ele é cooptado, sim, pela organização, pela facção criminosa. Sua família passa a ser ameaçada. Nós vivenciamos isso dia a dia. É triste ter que reconhecer, mas é exatamente isso. Então, essa família ela é ameaçada, ela é praticamente extorquida no sistema penitenciário pelas facções criminosas. E esse cidadão, esse jovem que está entrando no sistema penitenciário, ele acaba tendo que sim que se aliar a uma determinada facção para que ele possa sobreviver. Isso é incrível. O Brasil, um país como o nosso, permitir uma situação dessa. Facções, grupos de presos dentro do presídio sempre teve. Agora, de chegar ao ponto que nós chegamos no Brasil, isso é inadmissível, nós não podemos deixar isso acontecer. É preciso que eles façam algo urgentemente para a gente barrar essa situação que nós vivenciamos. Deputado Subtenente Gonzaga, o senhor é integrante do grupo de trabalho que estudou o pacote do ministro Sérgio Moro, o pacote de segurança do ministro Sérgio Moro. Lá existem algumas propostas, inclusive, de endurecimento, né, do tratamento dispensado a integrantes de organizações criminosas, a líderes de organizações criminosas. O que no pacote do ministro Moro pode contribuir para melhorar esse quadro? Na minha leitura, do pacote propriamente não contempla a melhoria da questão do sistema prisional. Certo? Eu acho até que quando na proposta da não persecução, do acordo de não persecução penal e na barganha, pode até reduzir a população carcerária. O único ponto que tem na proposta, na minha leitura, que pode gerar um tempo a mais da prisão, é quando ele propõe a progressão do crime hediondo com resultado de morte em 50%. Mas eu queria também falar do preso provisório. Por que ele é preso provisório? Ele é provisório, mas não é inocente. Então, acho que nós precisamos desmistificar um pouco isso. Toda vez que falamos de preso provisório, parece que nós estamos com um conjunto de pessoas, coitados, inocentes, que o sistema foi incapaz de identificar. Não, por que ele é preso provisório? O desembargador pode falar melhor do que eu. Mas é porque ele foi preso em flagrante e o juiz entendeu perigoso. Entendeu perigoso e, por conta da ordem pública ou por outra razão... Mas a reincidência, crime de sangue... Né? Crime de sangue, reincidência e tal. E porque não teve julgamento. Vou dar um exemplo do Bruno, do jogador Bruno, quando ele foi solto e que virou uma comoção absurda. Ele era ainda considerado um preso provisório, porque não tinha trânsito julgado. No entanto, alguém é capaz, depois de tudo que viu, achar que ele era um coitado inocente que está dentro do presídio? Então, nós precisamos também desmistificar esse conceito de preso provisório. Ele não é inocente, ele é provisório. Agora, eu concordo com o desembargador, eu acho que na minha primeira fala eu disse, olha, nós temos uma questão séria de gestão e acho que tem algumas pontas da legislação para ser amarrada.
Por exemplo, no regime fechado, e nós estamos propondo isso como relator, né, o projeto no e-mail, eu sou relator de uma série de projetos, estou propondo, por exemplo, estabelecer como efeito automático da condenação, que é uma mudança no Código Penal, a perda ao direito ao sigilo e à privacidade da comunicação, que no regime fechado seria aplicado para todo mundo. Por quê? Você mesmo, Maristela, apontou, né, que o preso mesmo está mandando a mensagem. Então, hoje a legislação diz que você entrar com o telefone no presídio, você comete um crime. O preso usar, comete uma infração disciplinar. Nós entendemos que também ele ao usar precisa de ser crime e entendemos que a legislação precisa permitir um monitoramento efetivo. Como é que é feito isso? Na nossa proposta, nós estamos estabelecendo isso. É efeito automático da condenação, a perda ao direito ao sigilo e à privacidade da comunicação, que num regime fechado seria para todo mundo. E o texto que a gente dialogou, e é um trabalho de quase 3 anos, nós estamos trabalhando nesse projeto, ele abre, portanto, um lastro jurídico para você fazer o efetivo monitoramento, né, ambiental, para você usar da tecnologia para poder identificar os equipamentos e destruir esses equipamentos. Então, pode não ser uma solução ou a solução possível ou a única possível, mas nós entendemos que não dá para você trabalhar continuar essa discussão da fragilidade do sistema na perspectiva da comunicação se você não entrar nesse direito, né? É polêmico. A Constituição permite? Eu acho que esse vai ser um assunto que vai ser provavelmente judicializado? Olha, por causa do direito ao sigilo? Eu acredito até que possa ser, mas é um texto que eu, não sendo nem bacharel em direito, eu obviamente me orientei por vários especialistas, né? Entre desembargadores, juízes, especialistas, que entendeu que estávamos no limite da constitucionalidade, que poderia fazer assim, porque nós estamos tratando de alguém que foi condenado. Ele não é de alguém. Nós já sabemos que vai para o regime fechado no Brasil, automaticamente é acima de 8 anos. Portanto, não é qualquer crime, não é qualquer criminoso, não é em qualquer circunstância. Nós estamos falando de alguém que levou uma pena de 8 anos, pelo menos, né? De 4 a 8, nós sabemos que é por decisão, motivação na sentença. Mas a regra é a partir de 8 anos. Então, não estamos falando de alguém... É muito comum você, o pobre coitado que furtou ali. Não estamos falando do pequeno furto, não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de crimes cuja pena é acima de 8 anos. Não é pouca coisa. Eu quero informar, eu ia ter falado no primeiro bloco, acabei esquecendo, nós convidamos o Departamento Penitenciário para participar do nosso debate. Infelizmente não foi possível, mas é uma pena, porque seria bem enriquecedor se tivesse alguém aqui do Departamento Penitenciário conversando com a gente sobre isso. Deputado Coronel Tadeu, o senhor do partido do Presidente da República, eu queria saber se o senhor tem conhecimento de alguma coisa que esteja sendo pensada pelo Ministério da Justiça e Segurança, ou alguma coisa em relação a mudanças no sistema penitenciário, alguma coisa mais estrutural. O senhor tem conhecimento? Sobre o sistema penitenciário, o que precisa, né, o que é discutido praticamente todos os dias é o aumento de número de vagas no sistema prisional. Os números você até acabou de falar, são quase 800 mil presos no Brasil inteiro, faltam vagas, a superlotação ela é clara e é um bom começo para se solucionar o problema. Mas também só injetar dinheiro não é o problema, nós não vamos chegar a uma solução. Nós precisamos passar por um processo realmente, estabelecer o que é realmente a pena para o preso. Que ele tem que cumprir desde o seu primeiro dia até o último dia que ele fica no regime fechado, depois no regime semiaberto e finalmente no sistema aberto. É possível se cumprir isso? Precisa mexer na pena na lei de execuções penais? Eu acredito que não, mas ela precisa ser cumprida e hoje ela não é. Essa é a principal falha e não é da lei, como disse o desembargador Jorge, a falha é do sistema mesmo, que realmente peca em vários sentidos, né? Então está se estudando até a possibilidade de uma gestão privada do sistema prisional, que nós já sabemos que não deu certo, muito aqui no Brasil ela já cometeu vários erros. Nos Estados Unidos já abdicaram em 2016, experimentaram lá por 16 anos, se eu não me engano, essa questão da gestão privada não deu certo. Nós estamos experimentando o Compaz, se eu não me engano, parece que ele é uma gestão privatizada, então está aí um exemplo
né, a não ser copiado realmente. E é possível você conseguir ter uma gestão pública com eficiência, ressocializando o preso. Aqueles que queiram se ressocializar, porque a gente sabe que tem algumas penas, as reincidências são várias, são crimes pesados, são criminosos que realmente não vão oferecer nenhuma possibilidade de recuperação. Também o Estado não tem que ficar insistindo. Tem um comentário aqui do Ismael Soares da Silva, ele participa via YouTube, ele diz o seguinte: a Polícia Penal é uma necessidade. Não podemos deixar na mão de amadores. A gestão pode ser privatizada, mas a segurança tem que ser feita por um órgão especializado. Isso é o que eu defendo hoje, que os profissionais não possam ser trocados. Tem uma novidade, acho que o senhor não se atentou, muito, inclusive, que nós ficamos felizes. O diretor-geral do DEPEN, a mando do nosso ministro Sérgio Moro, esteve na Itália, visitando, inclusive, a Polícia Penitenciária. Essa Polícia Penitenciária que nós propusemos aqui há 2 décadas atrás é baseada exatamente na Polícia Penitenciária da Itália. Lá a Polícia Penitenciária funcionou para combater o crime organizado naquela época do juiz foi assassinado. Então a gente ficou bastante feliz com essa proposta, com essa iniciativa do ministro Moro de ir ao sistema penitenciário da Itália conhecer o trabalho da Polícia Penitenciária lá na Itália. Então, de repente, é nesse caminho que, de repente, o governo federal está também pensando para o sistema penitenciário. Isso nos deixa muito felizes, porque lá deu certo, aqui pode dar certo também. Não a privatização, essa não dará certo. Então, a Polícia Penal poderá dar muito certo, sim, aqui no Brasil, baseado nos bons exemplos onde tem a Polícia Penitenciária nos países. Essa questão da privatização, né, ela traz várias nuvens obscuras, né, bem escuras em cima de todo esse tema. Né? A primeira delas, eu reforço a questão do homem. Já não é fácil preparar um homem para a área de segurança, se investe muito dinheiro, o número de horas de treinamento é muito grande. Aí eu fico pensando, você vai jogar na mão da iniciativa privada, será que eles vão ter esse mesmo preparo? Porque vai precisar de preparo lá dentro. Que a hora que o problema surgir, aquele homem ele não pode correr no momento mais crucial. É a hora que ele tem que agir. Então isso me preocupa. Como é que nós vamos fazer isso daí? Segunda questão, questão de preço. Até agora eu não vi ninguém me mostrar os números de que realmente financeiramente compensa. Porque teoricamente eu estou trocando um modelo por outro, eu tenho que ter eficiência e lucratividade. Uma relação custo-benefício positiva. Exatamente, o custo-benefício. Agora, esse custo-benefício a população não pode pagar lá na frente. Porque olha o que aconteceu lá no Amazonas. É justo você... Não vou nem entrar na ficha criminal de cada um desses presos. Eu vou entrar no número de vidas. Foram 56 agora, né? 56 há 2 anos atrás. Né? Foram 55. E é responsabilidade do Estado. Vai ter que assumir essa incompetência realmente. Então, isso me preocupa, né, nessa questão da privatização. Como é que nós vamos fazer? Tem números positivos para justificar uma mudança de modelo? Eu acredito que não. Não me convenceram ainda. Então são 2 pontos que qualquer governante hoje tem que pensar realmente com muito juízo, porque pode trazer mais problema para o seu Estado. E na federação, graças a Deus, por enquanto, né, nós não temos. Questão muito importante nisso aí é que se um empresário privado vai obter algum lucro, que vai ter, senão ninguém... senão ele não entra nessa. Vai obter algum lucro com o trabalho do preso. Eu me pergunto, onde é que a gente encontraria no Brasil hoje um empresário abnegado, generoso, que desenvolvesse um esforço legítimo e sincero para recuperar aquelas pessoas que, se desse certo o seu programa de ressocialização, a médio e longo prazo, ele perderia a sua mão de obra. Me parece que é uma certa inconciliável as duas posições. Em Minas tem uma unidade privatizada. Uma das regras não pode ter mais de 90% de ocupação. E aí do Estado se atrasar a parcela de pagamento lá. Então... É um lucro mesmo. Desembargador, eu estava lendo um artigo do jurista Benigno Nunes Novo, e ele aponta como uma das alternativas, umas ideias para minorar o problema, que seria a possibilidade de penas alternativas para condenados até 8 anos. Segundo ele, se essas penas alternativas fossem aplicadas, a população carcerária poderia se reduzir em 53%. Aqui, mais uma vez, vem um número interessante, né? 53%. De onde partiu
existiu esse dado empiricamente. Como é que a gente vai demonstrar? Se até 8 anos não vai para o presídio. Mas eu sei que em alguns lugares, talvez Paraná, já ouvi falar que tem os presos no regime semiaberto, mesmo que as penas sejam mais elevadas, eles já estão fora, só com tornozeleira eletrônica. E parece que tem funcionado. Agora, o problema é justamente a massificação, a aplicação de uma política em larga escala. Olha, eu vou resumir tudo que eu procurei dizer aqui. Eu sou professor também. No primeiro dia de aula, com a turma de 50 alunos, eu coloco meu plano de ensino. O que é que eu quero de vocês durante esse semestre? Ao fim desse semestre, em 6 meses, vocês vão ter que saber interpretar uma notícia de jornal e saber em que local do Código Penal vocês vão enquadrar aquela conduta. Então você tem um objetivo a perseguir. É isso que falta no sistema penitenciário. Para que a gente está? Você vai ficar aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? A perspectiva de sua vida é essa daí. Agora, o que é que a gente vai fazer para mexer com as suas estruturas internas, a fim de possibilitar, porque a regeneração de homens, vamos e venhamos, é um processo que tem que vir de dentro para fora, não pode ser imposto. Se você for bonzinho, você vai ter regalia, se você fizer o mal, vai para a sala escura, vai para o isolamento celular, a custa de recompensa. Nós não vamos nunca mudar a cabeça das pessoas. Se é bandido, quer ser bandido a vida inteira, nada que se possa fazer vai mudar. Tem que dar ao homem essa possibilidade. Eu quero escolher conscientemente. Então, o que o sistema precisa fazer é colocar estímulos adequados a esse homem para que ele possa repensar a sua vida. Porque o crime, se você pensar direitinho, todo criminoso tem que ter a consciência de que o crime só tem um resultado final: sangue, suor e lágrimas. Então, se ele pensar um pouquinho, é uma burrice continuar no crime. Agora, para ele entender isso, não adianta, a gente não vai conseguir a custa de doutrinação. Deixa ele num ambiente onde tenha livros, onde tenha poesia, onde tenha música, onde tenha coisa que mexa com suas estruturas internas, que possibilite, ou pelo menos a gente precisa ter um direcionamento para o sistema. Nós queremos fazer isso, nós temos que aprovar um projeto, nós precisamos das universidades trabalhando em conjunto, né? E desenvolvendo estudos, sociólogos, psicólogos. Nós temos que partir do zero. Deputado Subtenente Gonzaga, eu queria ouvi-lo. Nós estamos quase terminando. Quando a gente ouve um desembargador, um operador do direito, alguém que foi juiz da área de execuções penais, professor, falar dessa forma, eu queria saber do senhor, o senhor acha que a população brasileira hoje, ao menos a que tem se manifestado nas redes sociais, tem um sentimento como esse do desembargador? Não tem. Por isso que no início eu falei que a mim, enquanto cidadão, posso até ter o direito de ter raiva, de ter ódio, de querer matar alguém. É muito interessante o que você falou, mas o Estado não tem. Então, ganhou minha Então nós precisamos, enquanto parlamentares que somos aqui, gestores, nós temos que dar conta de fazer essa distinção. Eu, enquanto Estado, eu não posso pensar o sistema prisional na perspectiva da vingança, né? Eu sei que é muito rápido, mas Ariosvaldo Campos Pires, que quando o presidente do Conselho de Política Penitenciária fez uma palestra para nós em Minas Gerais, onde nós discutimos o fim da pena de prisão disciplinar dos policiais militares em Minas Gerais. E ele nos deu uma aula da função da pena, certo? E ele justificou na fala dele que prisão disciplinar para punição disciplinar é um absurdo, porque tinha a perspectiva do castigo. Então a pena não pode ser vista na perspectiva do castigo. O cidadão pode ver, o Estado não pode ver. Então eu dialogo sim com essa última manifestação, aliás com todas, mas que ele resumiu agora, da necessidade de que o Estado tenha essa perspectiva, a população não tem e vai demorar ainda a ter, para que nós possamos ter política realmente de ressocialização, é função. Agora, eu entendo e defendo que nós precisamos de mudar a legislação em alguns pontos pequenos. Eu falei de um que acho que a questão da comunicação no presídio precisa ser atacada, e se nós, o caminho que nós achamos até agora foi esse, de dar esse tratamento no Código Penal, mas eu também defendo, e o projeto que nós trabalhamos, a comissão defendeu, que nós tenhamos uma nova modulação para a progressão do regime. Essa modulação de hoje, para determinados crimes, nós estamos falando de novo nós voltamos. Primeiro é 8 anos, então não estamos falando de qualquer um. E todo mundo cumprir 16%, nos levou
há um processo de hediondização de todos os crimes. Então, para ter um criminoso no presídio mais tempo, nós criamos a figura do crime hediondo, para justificar 40%, 60%, e tudo agora tem que ser crime hediondo para tirar. Então, nós estamos defendendo uma nova modulação, que leva em conta níveis diferentes de responsabilização. Por exemplo, na modulação prevista hoje no texto, que eu espero que o plenário aprecie. 16% para o condenado primário sem violência. 20% se ele for reincidente sem violência. 25% se tiver violência contra a pessoa. 30% se ele for reincidente nisso. 40% para o chefe de organização, que exerce o comando de organização criminosa. Porque nem sempre ele usou de força nenhuma, não pôs a mão no sangue, né? Não sujou a mão. Mantendo os 40% para o hediondo primário, absorvendo a proposta do ministro Moro com 50% para o hediondo primário com resultado morte, e os 60% para o hediondo que é de hoje, e os 70% que nós estamos propondo para o hediondo reincidente com resultado morte. Então, eu acho que isso, nós estamos falando de uma nova forma de enxergar, que acho que é necessário, porque, na minha visão, parte da reincidência daqueles que cometem crimes com violência é porque realmente não deu tempo também dele dentro do sistema prisional, ainda que ele que o sistema estivesse cumprindo o papel com ele, os 16% também não é suficiente para ele promover a partir da sua convicção pessoal, do seu... Eu preciso encerrar os programas só para quem está nos assistindo saber, essas mudanças o senhor apresentou no pacote do ministro Sérgio Moro? É um outro projeto? Não, esse é outro projeto. Qual é o número do projeto? Projeto 7223 de 2006. É um projeto de lei. Ele está no plenário da Câmara, esteve na pauta já por 3 vezes esse mês, saiu essa semana por conta das medidas provisórias, e há um grande acordo, na minha visão pelo menos, o Coronel Tadeu pode nos ajudar, mas nos parece que hoje há um grande acordo para que a gente possa votar essas medidas no plenário. É um projeto grande. Não dá para falar de todas as propostas aqui, agora meu tempo acabou. Mas ele é muito, na nossa perspectiva, pelo menos, desembargador, ele é muito interessante. Bom, se você quiser acompanhar, projeto de lei 7223 de 2006, você pode ir lá em atividade legislativa, na página da Câmara, colocar proposições legislativas, PL, projeto de lei 7223 de 2006. Você pode se cadastrar e acompanhar o andamento desse projeto. Eu quero agradecer a subtenente Gonzaga, PDT de Minas, muitíssimo grata, mais uma vez aqui no Expressão Nacional. Fernando Anunciação, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Servidores Penitenciários. Te agradece. Muitíssimo obrigado. Boa sorte na tramitação da PEC 372. Na luta, se Deus quiser. O Brasil está precisando, a segurança pública do Brasil clama por um sistema penitenciário organizado, valorizado e empoderado. Precisamos de um empoderamento para que a gente possa combater essas mazelas no sistema penitenciário. Desembargador Jorge Lopes Leite, Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Território, muitíssimo obrigado também. Eu que agradeço a oportunidade de expor aqui algumas ideias modestas, né? Mas realmente é alguém que convive com esse problema desde 1992. Claro, gente, por isso nós o convidamos, que é alguém que conhece profundamente. Muito me honra estar aqui ao lado de tantas pessoas ilustres aqui. Deputado Coronel Tadeu, PSL São Paulo, muito grata também. Obrigado, Maristela, obrigado, doutor Jorge, Gonzaga e o Fernando. Viu? Você de casa que nos acompanhou, nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação, muitíssimo obrigada. Dia 5 de junho, amanhã, né, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, nós vamos debater as mudanças feitas pelo governo na gestão da política ambiental brasileira. E amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, vai ao ar a 3ª edição da série especial sobre a reforma da Previdência. O tema é a mudança nas regras para professores e policiais. Lembrando, o programa vai ao ar nas redes sociais, porque provavelmente o plenário da Câmara vai estar funcionando. Eu sou Maristela Santana e a gente volta terça às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.